Forte abraço para você ligado aqui no nosso debate entrevista. Hoje para mais um bate-papo especial com uma personalidade do futebol brasileiro. Hoje temos a honra aqui de ter como convidado o Lucas Siqueira, volante, jogador bastante rodado no futebol brasileiro, já vestiu a camisa de grandes clubes aí no cenário do futebol brasileiro e agora conversando aqui com a gente no nosso futebol para falar um pouquinho do novo desafio. Lucas Siqueira agora jogador do Santa Cruz. Para esse bate-papo, eu vou ter a companhia também do Matheus Raimundo, direto de Belém, capital do Pará, também acompanhou muito da carreira do Lucas, especialmente quando vestiu as camisas de Paysandu e de Remo. Enfim, tem muito papo para a gente bater com o Lucas Siqueira. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso debate entrevista. Queria que você começasse já falando desse novo desafio, né? Santa Cruz, torcida gigantesca, vem aí pernambucano e Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, na verdade, já a partir do dia 7 de janeiro. Seja bem-vindo, Lucas. Qual é a sua expectativa aí para esse futuro bem próximo? Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Fernandinho, Matheus, todos aí do nosso debate. Obrigado pelo convite. E a expectativa é a melhor possível. Estou muito animado de realmente empenhar, dar o meu melhor para conquistar os objetivos do clube e a gente ter esse início de ano espetacular. Tudo bem, Lucas? Uma alegria. Perdão, Fernando. Vamos refazer só esse corte porque eu atropelei o Fernando, pode ser? Não, desculpa, eu que te atropelei, na verdade. Não, tranquilo. Aí tu pega da resposta dele, Fernando, aí tu vai... Continua. Não, aí você pode ir conforme você estava fazendo, que eu que te atropelei. Nada. Então, bora lá. Tudo bem, Lucas? Uma alegria estar aqui com você. Grande abraço para ti, para o Fernando, para todo mundo que está acompanhando o nosso debate e entrevista. A pergunta que eu te faço é: por que o Santa Cruz? A gente sabe da grandeza do clube, uma torcida impressionante, uma massa linda sempre no Arruda, porém uma equipe que está buscando retornar ao cenário nacional, que só tem calendário até o final da primeira parte do ano. A gente sabe que você é um cara de mercado consolidado, em Série B, um jogador que atuou no Ituano nos últimos anos, passou pelo Remo, Paysandu, Vasco, a gente vai falar muito sobre. Mas o que te motiva nesse desafio do Santa Cruz? Bom, pelo momento do clube, eu acho que essa retomada já por si só, por mim, já é um grande desafio e isso me motiva bastante. A estar num clube como o Santa Cruz, um clube gigante, de uma grande história, de uma grande torcida. Tenho amigos lá, inclusive o zagueiro Rafael Pereira acabou de chegar também, foi uma pessoa que falou super bem desse início do clube, dessa nova fase, dessa retomada do clube. Isso me instigou bastante, juntamente ao professor Itamar Schur. Então, esse desafio para mim realmente foi o que mais me instigou hoje a estar vestindo a camisa de Santa Cruz e conquistar esses objetivos que o clube está traçando nesse início de temporada. Para mim, eu acho que vai ser uma experiência muito, muito legal. Então, esse é o principal motivo para eu estar aceitando o convite do Santa Cruz e ter a honra de estar vestindo essa camisa. E, Lucas, o Santa Cruz está fazendo uma grande reformulação também no elenco, né, para essa temporada 2024, 2023. Para o torcedor do Santinha é um ano para esquecer, especialmente pela campanha que foi feita na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, até agora, se eu não me engano, foram 14 reforços, ou quase isso, ou um pouco mais que isso. Enfim, você mais 2 volantes, você conhece esses novos jogadores? Qual que é a expectativa do Santa Cruz já para esse começo imediato, né? São muitas caras novas e 7 de janeiro já tem jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste, que acredito que seja um dos grandes objetivos também da equipe na temporada. É natural que quando os resultados não vão tão bem, assim, a gente tem a reformulação, né, dentro do clube, dentro do elenco. Então vão chegar novos jogadores, é uma nova fase do clube e eu conheço pessoas que estão lá dentro, conheço alguns atletas que estão lá, como o Willian, o Iago, o Rafael Pereira, como eu falei, enfim. E provavelmente irão chegar outros atletas também para compor a nossa equipe. E assim, ainda eu não tive essa oportunidade de estar conversando com todos ainda, mas eu tenho certeza que todos ali estão com esse pensamento, de conquistar o objetivo que o clube está traçando nessa temporada e que a gente tem esse desafio junto. Lucas, você falando agora sobre o Santa Cruz me despertou também uma curiosidade.
Você é um cara de 35 anos já mira também um futuro pós-futebol e não é qualquer proposta que vai fazer você balançar e aceitar de pronto. O fato de ser Recife, uma cidade do Nordeste, você é um cara que tem família, filhos, isso também vai para a balança na hora de aceitar a proposta do Santa? Sim, a questão familiar para mim pesa muito, como você mesmo mencionou. O meu filho nasceu em Maceió, nasceu bem próximo de Recife, eu conheço bastante ali a região, morei ali próximo por algum tempo. Então, sim, isso é um motivo importante para mim. Minha família tem que estar bem alojada, com uma boa estrutura. Obviamente, eu estar perto da minha família, isso aí é muito importante para mim, para minha esposa e para os meus filhos também. Então, com certeza, antes de eu aceitar com qualquer outro clube, com qualquer time, eu vejo muito essa questão da minha família, como realmente eles vão estar, até para adaptação deles e tudo mais. Eu acho que, para mim, é um fator que é muito importante. Até pegando um gancho, Lucas, em cima do que o Matheus te perguntou, você, revelado pelo Friburguense, depois foi campeão brasileiro pelo Macaé, também campeão carioca pelo Vasco da Gama, que é um gigante do futebol brasileiro, tem também CRB no seu currículo, Paysandu, Remo, Ceará, enfim, são camisas pesadas, e a do Santa Cruz vai ser mais uma. Você está preparado para essa pressão? Repito, sobretudo depois da temporada decepcionante que a equipe teve em 2023, você está preparado para a pressão, para o que o torcedor do Santa Cruz está esperando para esse 2024? Com certeza. Estou muito preparado, estou bem adaptado nessa questão de pressão de torcida, como você mesmo citou. Já tive a oportunidade de jogar em vários clubes de massa, realmente com torcida, clubes com camisa pesada, e o Santa Cruz é um deles. O Santa Cruz é clube que tem que brigar por título, tem que brigar por acesso e por boas campanhas, por toda a sua história, pela torcida que tem, enfim. Então, como eu falei até no início, isso me motiva muito, isso me instiga a estar nesse desafio e botar a minha parcela de contribuição nessa retomada do clube, do Santa Cruz, que, como eu falei, é um clube que necessita estar em graus maiores, então eu quero fazer parte dessa retomada do Santa. E até, Lucas, não sei se você costuma acompanhar comentário em rede social, mas no post, por exemplo, do seu anúncio nas redes sociais do Santa Cruz, eu diria que praticamente a totalidade dos comentários é elogiando a sua chegada, alguns comentários até surpresos com a sua chegada. Poxa, olha, o Santa trazendo jogadores de nível, olha, teremos uma temporada diferente em 2024. Como é que você recebe também essa empolgação do torcedor com a sua chegada? Bom, fico feliz, de ter ser recebido dessa forma, com uma boa expectativa. Eu não acompanho muito assim, comentários em redes sociais, assim, não é muito meu perfil, mas que bom assim, que eu estou chegando com uma boa energia. Eu acho que isso já, para mim, é bem importante. A gente já começa o trabalho de uma forma melhor, uma forma mais positiva. E assim, eu estou realmente feliz, empolgado de estar chegando num clube como o Santa Cruz, de vestir essa camisa. Como a gente comentou, o clube está num momento complicado, num momento de retomada. Eu quero sim fazer parte desse restart de Santa. Eu acho que é um clube que tem que estar lá em cima, como eu falei, e é isso. Eu quero estar junto aí com o pessoal e dar minha parcela de contribuição. Lucas, voltando um pouco para o início da tua carreira, tu és cria da base do Friburguense, mas em 2014 você vai para o Macaé. E lá você conquista o seu primeiro título de expressão nacional, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, numa cidade que acabaria ficando muito marcada na tua carreira, que é Belém. Queria que tu falasses um pouco daquela campanha do Macaé, trabalhando com Josué Teixeira, e também da Série C em si. Não só da de 2014, mas como é que tu vês a evolução do campeonato, que naquela época era um formato diferente. Hoje a gente vê uma primeira fase de ponto corrido, com depois quadrangulares, você passou por isso no Remo. Como é que você vê hoje a Série C? E também fala um pouco pra gente daquela época de Macaé. Bom, essa época do Macaé foi um divisor de águas na minha carreira. Pois eu jogava no Friburguense, comecei aqui, me profissionalizei aqui, joguei muitos campeonatos cariocas, disputei Série C também pelo Friburguense, na época não tinha Série D ainda. Na verdade, foi o meu início ali como profissional, eu tinha 19 anos por aí,
Então, eu não cheguei a jogar, mas eu participei ali daquela Série C pelo Friburguense, depois joguei até a Série D com o Friburguense. Mas como o Macaé, a gente foi campeão brasileiro, né? Então, dali eu fui para o Vasco da Gama, a minha carreira, vamos dizer assim, foi, como eu falei, foi um divisor de águas, a minha carreira cresceu muito a partir daquela Série C. E foi um campeonato que marcou muito a minha vida, como você citou, foi uma competição que a gente começou com Júnior Lopes, o filho do Antônio Lopes, ele que foi o treinador que me contratou na época, e o Josué Teixeira chegou ali no meio do caminho, acertou a nossa equipe e chegamos aí até o título, né? Não só o acesso em cima do Fortaleza também, lá no Castelão, lá em Fortaleza. Foi um momento muito marcante na minha vida e esse acesso foi crucial para mim. E depois enfrentamos o CRB na semifinal, vencemos, pegamos o Paysandu naquela final lá no Mangueirão lotado também, e foi um jogo que é muito marcante. Empatamos aí de 3-3 lá e conquistamos o título, né? Depois ali, como eu falei, eu fui para o Vasco e minha carreira seguiu de uma forma super vitoriosa. E bom, consegui títulos e conquistas importantes na maioria dos clubes que eu passei. E depois, em 2016, eu cheguei no Paysandu. E na ocasião também a gente foi campeão estadual, campeão da Copa Verde, né? Que a Copa Verde até então foi um título inédito para o Paysandu. E tem uma história até legal que eu conto para as pessoas, que na época a Copa Verde dava vaga para a Sul-Americana. Então a gente foi para a final, olha, se for campeão tem Sul-Americana e tudo mais, então a gente foi com essa expectativa, fomos campeões, comemoramos como se tivesse classificado para a Sul-Americana, mas depois eu acho que mudou o regulamento e eu acho que agora a Copa Verde dá vaga na terceira fase da Copa do Brasil, não mais na Sul-Americana, mas a gente comemorou como que tivesse. E a torcida do Paysandu tem um pouco essa relação, né, com a competição, como foi a Libertadores, como a Sul-Americana, então foi um momento muito, muito legal também que eu passei no Norte, logo após essa conquista do Macaé. Voltando a falar de Série C, eu joguei, nesse ano que a gente foi campeão com o Macaé, era aquele formato de mata-mata, aliás, tinha um formato de grupos no início, classificados já faziam um mata-mata, foi tanto que a gente classificou, acho que o Fortaleza em primeiro, a gente ficou em quarto, enfrentamos Fortaleza, subimos, né, em cima do Fortaleza. E depois pegamos o semifinal contra o CRB, já com acesso. No outro ano que eu joguei com o Remo, já tinha mudado, né, o formato da competição. Tá um pouco diferente agora, né? Esse ano não acompanhei, mas já mudou um pouco, acho que 2020 para cá. Mas com o Remo foi assim também, a gente teve a fase de grupo, passamos e teve um quadrangular depois. Eu lembro que foi a gente, Londrina, Paysandu e Ipiranga, se eu não me engano. E a gente subiu no Repá, cara. Foi incrível. O acesso do Remo também foi algo para mim surreal. E nós subimos no Repá. Quem conhece o clássico Repá sabe o que eu estou falando. O quão é importante um clássico como esse. E que te dê acesso, então, foi um momento também incrível na minha carreira. Eu tive essas duas experiências em Série C com o Macaé e com o Remo também. E foi conquistas importantes para mim. Que fizeram muita diferença para minha carreira. E, enfim, conquistei essa minha história ali no Norte também com o Paysandu e com o Remo. Lucas, você estava relembrando um pouquinho, né, o passado, o início ali de quando você começou a despontar no cenário do futebol brasileiro, e eu comecei a pensar, a gente fala muito no futebol da lei do ex, né? Mas se a gente for analisar a sua carreira, você meio que tem a lei do futuro, porque quando você vestia a camisa do Macaé, foi campeão da Série C em cima do Paysandu, como você disse, num jogo histórico. Depois acabou vestindo a camisa do Paysandu. Quando jogava no Friburguense, fez um gol contra o Vasco, que ficou muito marcado também. E logo depois acabou defendendo as cores do Vasco. Então você falou também de um jogo contra o CRB, que foi importante também, depois você acabou defendendo as cores do CRB. Tem algum jogo, algum gol marcante assim contra o Santa Cruz? Contra o Santa, eu nunca fiz gol, cara. Eu joguei poucas vezes contra o Santa Cruz, né? Eu acho que foi essa Série C com o Remo, se eu não me engano. Eu acho que foi só essa vez, não estou lembrado. Mas eu acho que foi que a gente se enfrentou. O Santa Cruz foi muito bem nessa Série C, acho que o Vasco foi em primeiro e tudo mais. Depois, na outra fase, não foi tão bem. E a gente enfrentou o Santa Cruz na fase de grupos ali. Mas eu não fiz gol no Santa Cruz. Verdade. Uma curiosidade interessante. Porque essa Série C que eu fiz pelo Macaé me abriu muitas portas, né? Como eu falei, eu fui para o Vasco depois, mas o treinador do Paysandu naquela final era o Mazola Júnior.
Consequentemente, depois o Mazola Júnior me levou para o CRB, me levou inclusive para o Remo. No ano que eu fui para o Remo era o Mazola o treinador, foi ele a principal figura ali para me contratar. E agora no Ituano também. O Mazola foi, quando eu fui para o Ituano, ele era o treinador. Então essa competição do Macaé, como eu falei, essa Série C, foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque me abriu muitas portas. Até hoje eu sou contratado muito por conta daquela Série C, porque eu fiz contatos com treinadores, dirigentes e tudo mais. E assim, como você comentou, eu fiz bons jogos contra o CRB, depois de um tempo eu fui para o CRB. Eu fiz bons jogos contra o Vasco, eu fui contratado pelo Vasco também. Enfim, isso fez parte da minha carreira, isso é verdade. Uma curiosidade legal que eu não tinha prestado muita atenção ainda. Você estava falando do Vasco, e aí tem a transferência do Macaé para o Vasco, ainda vinculado ao Friburguense, né, que você vai emprestado, não é isso? E você é campeão carioca com o Vasco. E no momento que o Eurico Miranda também volta à presidência do clube. Como era a tua relação com ele? A gente vê, ou ama ou odeia, muito jogador acaba não se dando bem, outros idolatram. Como era a tua relação com o Eurico? Só para a galera lembrar também, era o tempo do respeito que voltou, né? Aquela situação toda. Sim, exatamente. Esse ano no Vasco foi incrível. Poxa, eu realizei um grande sonho, né, de vestir uma camisa como a do Vasco da Gama. Eu, até então, só tinha jogado ali no Friburguense. Macaé eu joguei no Sampaio Corrêa também, na época era a Série C do Carioca, no início da minha carreira. O Campeonato Carioca, que é o Sampaio Corrêa, agora está na primeira divisão do Rio, né? Mas enfim, eu fui para o Vasco, eu realizei um grande sonho da minha vida, da minha família também. E logo a gente foi campeão carioca, eu acho que o Vasco tinha uns 11 anos que não conquistava o título carioca, e o Eurico tinha muito essa retomada. Ele estava voltando para o clube, e o respeito voltou, você lembra bem desse bordão aí que ele usou, e a gente realmente se adaptou muito a isso. Realmente o respeito tem que voltar, a gente tem que conquistar, e eu, poxa, fiz parte de um título como esse, foi um momento muito legal na minha carreira. E em relação ao Eurico, eu só tenho coisas boas para falar dele, do contato que eu tive com ele lá na época. É um cara que realmente as pessoas respeitam muito, ele passa muito isso, é um cara muito sábio, é um cara muito inteligente, que estava ali com a gente no dia a dia. Eu lembro que a gente estava numa situação bem complicada na Série A do Brasileiro, e só ele dava entrevista, então ele chamou toda a responsabilidade para ele virou o foco das coisas, só ele podia dar entrevista, então ele tirou esse peso dos atletas com uma estratégia muito inteligente. São poucos presidentes que fazem isso. E, geralmente, quando a coisa está ruim, o presidente meio que geralmente joga na conta dos atletas, da comissão, manda o treinador embora e tudo mais, faz tudo isso, mas ele não, ele foi uma figura que eu entendi essa estratégia que ele teve na época, de chamar a responsabilidade para ele tirar o peso dos atletas, das principais figuras do time, né? Na época tinha grandes jogadores no Vasco, mas ele jogou para ele. Então a imprensa, o foco agora foi nas declarações que ele dava na época, e tirou um pouco o peso do elenco. Então essas coisas que a gente só enxerga no dia a dia, as pessoas de fora não percebem, né? O Eurico foi uma figura que eu admirei bastante, e foi um presidente que eu tive esse prazer de conhecer e aprender. Ainda falando dessa campanha, Lucas, do Campeonato Carioca de 2015, nesse ano também, seus primeiros gols com a camisa do Vasco foram em cima justamente do Friburguense, né? Seu clube desde categorias de base, num jogo no estádio Eduardo Guinle, cheio de reviravoltas, que terminou com uma vitória impressionante do Friburguense por 5-4 sobre o Vasco, que ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Marcos aos 49 do segundo tempo, então podia ter sido 5-5 esse jogo. Você fez 2 gols a favor, mas ainda fez um gol contra, né? Acho que aquele jogo deve ter sido um turbilhão de emoções para você, né? Esse jogo é uma daquelas partidas que ficaram muito marcadas na minha vida. Eu sou de Nova Friburgo, né? A gente vai, quando parar de jogar, vai morar em Nova Friburgo. A minha esposa daqui, tem familiares e muitos amigos em Nova Friburgo. E foi um jogo emblemático, porque estava a minha família inteira ali no estádio, ali assistindo, meus amigos da cidade. E poxa, eu vim com o Vasco da Gama e tudo mais, e eu fiz um gol contra, uma bola lá desviou na minha cabeça e foi pro gol, e foi naquela hora ali, cara, é impressionante, eu tinha feito um gol contra, né, logo contra o Friburguense, mas dentro do jogo ali, eu concentrado, consegui fazer 2 gols a favor, né, eu consegui aí melhorar um pouquinho
o meu placar ali dentro do jogo. E foi um jogão, cara. Foi como o Fernandinho falou, ficou 5-4 e a gente perdeu um pênalti no final do jogo. Poderia ter ficado 5-5. O Marcos defendeu e tal. Enfim, quando eu vou ao Friburguense, estou com as pessoas lá, todos se lembram desse jogo. E vai ser um jogo marcante na minha vida, uma história legal. E essa campanha terminou também com uma assistência para o gol do título, né? Você deu o passe para o gol do Gilberto sobre o Botafogo na grande decisão. Acho que foi um momento também bastante especial para você, né? Verdade. Muitos vascaínos lembram desse lance, quando me vê, me conta. Poxa, eu lembro daquele passe para o Gilberto, muitas pessoas comentam. Então foi um marco para mim também dentro do Vasco na final. Como eu comentei, eu acho que o Vasco tinha uns 11 anos que não era campeão estadual, então a gente tinha essa vontade de ter essa retomada. Como o Eurico falava, o respeito tem que voltar, o respeito voltou naquele momento. Poxa, eu participando, dando assistência para o gol do título, isso vai ficar gravado para sempre na minha vida, no Maracanã lotado. Foi uma realização muito grande e até hoje a torcida do Vasco lembra com muito carinho desse lance e eu, poxa, sou muito grato por isso. Agora, Lucas, falando um pouco mais sobre as tuas passagens pelos clubes, tu também tens uma parte da tua carreira vivida no Ceará. Fala um pouco pra gente como foi essa experiência lá no Vovô. Foi um ano muito, muito legal lá também no Ceará. Foi em 2017 que eu joguei no Ceará. Foi um ano que a gente foi campeão estadual, a gente foi campeão cearense e foi um ano que o clube teve acesso à Série A. Então foi um ano muito marcante assim, para o clube, para a torcida. Eu tive esse momento importante também de ter conquistado um título, estou numa equipe que, poxa, é um time de massa também, e muita torcida, é uma energia muito boa. Poxa, morar lá na cidade também de Fortaleza é muito bom, e foi uma experiência legal também ter tido essa passagem no Ceará. Foi um pouco curta, mas também foi marcada por título. Agora, campeonato estadual é uma das suas especialidades, né, Lucas? Você foi campeão carioca com o Vasco, foi campeão paraense com o Paysandu, tá falando aí, foi campeão cearense com o Ceará. Sua expectativa para esse pernambucano agora, e queria também lembrar de campanhas que não terminaram com título, mas campanhas importantes, né? Como foi o caso do Novo Horizontino no Campeonato Paulista e mais recente também essas 2 temporadas que você teve no Ituano, né? Foram 3 campanhas importantes, né, para times do interior paulista. Eu tô tendo na minha carreira eu tive essa boa sorte de ter conquistas importantes nos clubes que eu passo. Começou lá no Friburguense também, a gente teve conquistas importantes aqui no campeonato estadual e tudo mais. No Macaé, campeão brasileiro. Depois fui para o Vasco, campeão carioca. 16 eu fui para o Paysandu, eu comentei, campeão estadual e da Copa Verde. 17 campeão cearense. 18 eu fiquei no CRB, 18 e 19. Lá eu não tive títulos, nem acesso, né? A gente ficou na Série B e tudo mais. 20 eu fui para o Remo, que teve lá o acesso. No Remo eu participei de 4 finais. A gente jogou a final da Série C, jogamos 2 finais de Copa Verde e uma final de estadual. A gente foi campeão da Copa Verde também pelo Remo. Então estou tendo essa boa sorte da minha carreira passar pelos clubes. Como você falou do Novo Horizontino, a gente teve uma campanha muito boa, a gente classificou para as quartas de finais. Isso é muito importante para o time do interior na época. E no Ituano também, a gente foi campeão do Troféu do Interior. Conquistamos vaga na Copa do Brasil, enfim, resultados importantes nos clubes que eu passo, né? Então, eu tive essa boa sorte de chegar nos lugares e ter conquistas importantes. É o que eu espero, chegar no Santa Cruz, ter conquista importante, chegar aí final estadual, ter Copa do Nordeste, conseguir aí com o clube, como eu falei, conquistar os objetivos do clube. Isso para mim é muito importante, é o que me move, como respondendo também uma das primeiras perguntas. Então isso me move bastante, eu chegar nos clubes e ser marcado com conquistas, com situações importantes do clube. Lucas, queria falar um pouco da tua passagem pelo Remo. Você até antecipou há pouco que o Mazola, que trouxe você para Belém, e rapidamente você consegue uma identificação muito grande com o clube, mesmo tendo jogado no Paysandu, sido campeão no Paysandu, e é algo até raro assim, do torcedor, de um lado, comprar rápido, digamos assim, a personalidade, a categoria de um jogador que foi muito identificado com outro clube. Como foi aquele 2020 para ti? Inclusive tem um vídeo no dia do acesso do Remo, né, na vitória sobre o Paysandu,
que você falava do rugido do leão, que o leão acabava se impondo na selva, esse vídeo viralizou junto com a torcida do Remo. Fala um pouco desse teu papel de liderança naquela campanha do acesso, até como capitão da equipe, né? Para além de uma simples liderança de vestiário. Sim, quando eu cheguei no Remo, assim, eu sempre fui um atleta muito profissional, sempre fui muito profissional no que eu faço, no que eu proponho a fazer, eu quero realmente fazer muito bem feito. E eu respeito muito as equipes que eu jogo contra, os meus adversários, não é porque na época eu estava no Paysandu que eu estava provocando a torcida do Remo ou algo assim. Isso nunca fez parte de mim. E quando eu cheguei no Remo, eu não tive nenhuma resistência das pessoas, porque eles viram meu profissionalismo dentro do Paysandu, enfim. E claro, eu tenho que chegar com performance, eu tenho que performar bem, eu tenho que jogar bem, a gente tem que conquistar vitórias. Isso é super importante para você ser bem aceito no lugar. E eu fui muito bem aceito pelas pessoas do Remo, as pessoas que gerem o clube e a torcida também. Até porque foi uma época também de pandemia, então não tinha torcida no estádio. Pode ser que eu também não tenha sentido nenhuma resistência, também pode ser por conta disso. Mas logo quando eu cheguei no Remo, eu me identifiquei muito com o clube, com o momento do clube, com a energia que ali vive o futebol, né? E eu sou esse cara que eu chego no clube, eu quero realmente vestir aquela camisa, participar da história, eu estudo um pouco a história do clube, eu quero entender realmente quem são as pessoas que estão ali, porque eu quero realmente dar o meu melhor ali pelo clube, pela camisa que eu visto. Então, geralmente eu faço isso nos clubes que eu chego, e com o Remo não foi diferente. E eu tive uma identificação muito forte com as pessoas que gerem o clube, que estão lá. A torcida, a cidade de Belém, ela vive muito futebol. A gente na rua é reconhecido o tempo inteiro. Qualquer lugar que a gente vai em Belém, você é reconhecido. E isso, eu tinha uma energia muito boa das pessoas lá em Belém. E foi refletindo dentro do campo. A gente teve conquistas importantes, como foi esse acesso para a gente, foi algo incrível. Porque, como eu falei, foi em cima do Paysandu, foi num clássico, né? É uma pena não ter torcida no campo, mas a festa que a torcida fez ali na região das Docas, que quem é de Belém conhece, foi algo que nunca vai sair da minha memória, né? Foi lindo. E assim, depois eu fiquei pela Copa Verde, eu disputei Série B com o Remo, enfim, e sendo um dos líderes da equipe, isso para mim foi algo muito marcante. Eu tenho esse costume de chegar realmente e me identificar com a camisa que eu visto, porque realmente eu quero me entregar ali de corpo e alma e para gerar resultado. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com Lucas Siqueira, volante, 35 anos, agora defendendo as cores do Santa Cruz nessa temporada 2024, foi campeão brasileiro da Série C com o Macaé, campeão carioca com o Vasco, vestiu também as cores de Paysandu, de Remo, de Ituano, o clube mais recente dele. Enfim, Lucas, pegando ainda o gancho em cima do que o Matheus fala sobre a sua passagem pelo Remo, também teve essa passagem marcante pelo Paysandu com títulos, né, que você já destacou, e o Matheus também disse muito bem que isso não é muito comum, né? Jogadores que se identificam com duas torcidas que são grandes rivais, como é o caso de Paysandu e de Remo. Eu falava há pouco também de comentários de redes sociais, você dizia que não acompanhava muito, mas nas suas redes sociais sempre tem comentários lá de torcedores do Remo, torcedores do Paysandu, pedindo a sua volta. Você diria que as torcidas que mais têm carinho por você são a de Paysandu e de Remo? Nossa, é difícil falar isso, porque eu fui bem recebido, como eu falei, na maioria dos clubes que eu passei. E sim, eu recebo muitas mensagens dos torcedores do Paysandu, torcedores do Remo, para que eu volte para o clube, enfim, porque eu tive bons resultados, né, nos dois clubes. Na época do Paysandu, como eu falei, além dos títulos, das conquistas, na Série B a gente fez uma campanha tranquila e eu fui artilheiro do time na Série B. Poucas pessoas falam disso. Eu, como volante, como uma peça mais defensiva, foi uma fase que eu fiz bastante gols com a camisa do Paysandu. Eu acabei sendo artilheiro do time na Série B. Então, tive essa passagem marcante. E no Remo, que foi algo mais recente, com acesso, também fiz grandes jogos ali, com bastante gols, assistência, participei bastante também dessa parte ofensiva que o torcedor gosta bastante. Então, fica muito marcado. Por isso que eu acho que nas redes sociais, os torcedores sempre mandam mensagem com carinho, pedindo para que eu volte e tudo mais.
Então é legal ver esse carinho de duas torcidas que são gigantes, que eu tenho o maior respeito. Lucas, você falava muito da festa do Remo, né? Que foi algo que ficou marcado, do acesso, povo na rua comemorando, vocês no trio elétrico. Foi uma imagem que ficou muito marcada e era o tempo da pandemia ainda. O Remo vai disputar logo depois a final daquela Série C contra o Vila Nova e muita gente daquele time pegou Covid. O Remo foi praticamente com um time sub-20 disputar a final e o Remo foi derrotado por 5-1 e depois perde por 3-2 no Mangueirão. Vocês se arrependem de terem ido para o trio elétrico? Aquilo pode ter custado um título nacional do Remo? Como é que tu vês isso? Com certeza. Eu me arrependo muito. Se fosse algo que a gente pudesse fazer diferente, com certeza seria essa comemoração. Foi algo assim foi impensável, até porque se a gente pensasse um pouquinho a gente não faria. Foi numa época de pandemia, talvez para contextualizar, né? Foi uma época de pandemia e no final da pandemia, né, as pessoas já estavam ali poucas restrições, mas não tinha aglomeração ainda, né, que o estádio ainda estava fechado e tudo mais. Só que a gente conquistou algo incrível para o clube, né, e a gente comemorou muito. Eu lembro que a gente saiu do Mangueirão no Clássico Repar com acesso, ainda não estava confirmado, porque precisava de um outro resultado do Londrina lá, se não me engano, e eu estava nas docas ali de carro, e eu e mais dois atletas, o Charles, que é inclusive de Macaé, e o Gilberto Alemão. Nós estávamos no carro e o carro não andava mais. A torcida já estava toda ali nas docas e não andava. Abria sinal, fechava o sinal, a gente parado. E a gente não tinha confirmado o acesso. Foi então que nas televisões, nos bares, foi confirmado o empate do Londrina com o Ipiranga e a gente confirmou o acesso ali. Cara, eu estava dentro do carro vendo a torcida, vendo aquela imagem, a gente se emociona muito, a gente estava dentro do carro comemorando, gritando, ninguém estava vendo a gente. E quando eu cheguei em casa, estava à noite, eu tinha o meu filho, João Lucas, estava dormindo, a minha esposa estava me esperando ali, a gente comemorou muito, meu filho acordou e tudo mais, e a gente comemorando muito dentro de casa. E a gente no WhatsApp, pô, parabéns, não sei o que, pô, deu certo, tá, a gente comemorando ali por mensagem. E teve um membro da diretoria que falou, olha, tem um trio elétrico que está esperando vocês lá no Baianão, no nosso estádio. Vamos para lá porque a gente vai chegar em cima do trio elétrico. Beleza, tudo bem. Aí eu falei, ó, nas docas não dá para passar, acabei de passar lá, tá lotado, não dá para passar. Então não dá. Foi para resumir a história, o trio elétrico já estava nas docas, ou seja, estava cercado por uma multidão de pessoas. Então até a gente chegar no trio elétrico foram lá 1 milhão de fotos e abraços. E realmente ali foi uma grande... Não, eu lamento muito a gente ter passado por aquilo ali, porque muitos dos nossos atletas, membros de comissão técnica, pegaram Covid. Eu não peguei, por sorte, mas o treinador, o bom amigo, o pessoal da comissão técnica ficou mal, assim, ficou no hospital e tal. Então foi realmente uma decisão muito ruim, que nos causou realmente, perdemos o título ali, porque a gente foi com o jogador sub-20, eu tinha machucado no jogo anterior, depois a gente jogou contra o Londrina, eu machuquei, e meu tornozelo não conseguia botar o pé na chuteira. Então eu fui para esse jogo também, assim, à base de remédio, não conseguia jogar, mas eu joguei porque tinha que completar, não tinha gente para ir pro jogo, sabe? Foi um jogo assim que realmente a gente lamenta muito essa comemoração aí, mas assim, foi algo que também vai ficar marcado para sempre, que a festa que a torcida fez. Eu acho que só quem estava lá, presenciou, realmente vai sentir essa energia, mas a gente lamenta pelas consequências que tiveram, porque muita gente pegou Covid, foi um pouco realmente, foi irresponsabilidade nossa ter ido para lá naquele momento, que nos custou o título brasileiro. Mas enfim, eu acho que é aprendizado. Lucas, vamos falar um pouquinho de Campeonato Paulista. Muito se fala, né, que é o campeonato estadual mais forte do país. Os jogadores que estão buscando também um lugar ao sol, vamos dizer assim, desejam muito também disputar o Campeonato Paulista. Você tem um paulistão pelo Novo Horizontino, depois disputou também uma A2 pela Portuguesa e tem mais 2 temporadas aí pelo Ituano. Queria que você falasse um pouquinho do Campeonato Paulista. É realmente o estadual mais forte do país? Se por que o Paulistão tem essa força? Eu esqueci até de comentar, mas eu tive uma passagem pela Portuguesa também, lá de São Paulo.
Foi, inclusive, um momento de retomada da Lusa, né? A Lusa também é um clube tradicionalíssimo no Brasil. E, infelizmente, teve a pandemia, né? Que interrompeu o campeonato, mas a minha passagem na Portuguesa foi muito curta. Mas eu tive um pouco essa experiência de ter jogado lá. E depois eu joguei o campeonato estadual, foi o Paulistão, pelo Novo Horizontino, como até comentei, foi um excelente campeonato que a gente fez. A gente ficou em terceiro na classificação geral, classificou para as quartas de finais. Perdemos para o Palmeiras, que foi, inclusive, campeão. O Palmeiras foi um timaço também. E a gente classificou a Copa do Brasil, enfim. A gente teve uma campanha excelente. No Ituano, no Campeonato Paulista que a gente fez, a gente foi muito bem também. Classificamos e fomos campeões do Troféu do Interior, que é um título importante para nós também. Conseguimos vaga na Copa do Brasil. Nesse ano agora que passou de 2023, a gente chegou nas semifinais. Tivemos até um campeonato irregular lá, mas o Campeonato Paulista é muito grande. A gente chegou nas quartas de finais contra o Corinthians, ganhamos o Corinthians lá no Itaquera, nos pênaltis, avançamos para a semi e perdemos para o Palmeiras. E é um campeonato, como a gente está comentando, sim o mais disputado, o mais equilibrado, porque é o campeonato que tem mais investimento. Os clubes investem muito, a federação, enfim, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, naturalmente, os times são times fortes, né? Eles contratam os melhores jogadores, então tem um poder de financeiro muito grande, né? E por ser uma região também de visibilidade para o atleta muito boa. Então, enfim, o Campeonato Paulista disparado é o mais forte que tem dos estaduais, é o mais equilibrado por conta dessa questão financeira. Eu acredito que pela organização também. É um campeonato que vem crescendo a cada ano, então eu tive essa oportunidade de jogar 3 campeonatos paulistas e ter, de certa forma, ter sucesso dentro da competição. Mas eu acho que é por conta dessa questão do investimento, que é muito além, assim, muito acima da maioria dos outros estaduais. Mas por isso é um campeonato mais equilibrado, ao meu ver. Tá certo. A gente está conversando com o Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz para essa temporada 2024. 7 de janeiro já estreia na pré-Copa do Nordeste, jogo importantíssimo para o Santa Cruz e também para o Lucas Siqueira. A gente vai dar uma breve pausa para um rápido intervalo, mas na volta você vai ver o Lucas falando sobre um lado dele fora dos gramados. Você sabia que o Lucas Siqueira é mentor financeiro para atletas? Ele ensina atletas de futebol a investir e garantir um futuro melhor para a família deles. Você vai ver um pouquinho sobre isso e muito mais na volta desse bate-papo aqui com o Lucas Siqueira no nosso debate entrevista. Estamos de volta com o nosso debate entrevista, hoje recebendo o Lucas Siqueira, volante, 35 anos, agora jogador do Santa Cruz para a temporada 2024. Como prometido, vamos falar um pouquinho agora sobre o lado fora dos gramados do Lucas, mas antes, Matheus Raimundo, tem alguma pergunta para fazer ao nosso Lucas Siqueira? Só para a gente passar para o extracampo do Lucas, que também é muito rico em todos os sentidos, brincadeira aqui, a parte que a gente vai falar de educação financeira. Lucas, você também joga uma Série B pelo Remo, né? Você sobe em 2020 e joga a Série B 21. Em determinado momento da competição, o Remo chegou a ter, segundo o Chance de Gol, o site especializado, apenas 1% de chance de queda. E, de repente, a equipe entrou em parafuso e acabou rebaixada. Até que ponto o relacionamento interpessoal entre os atletas foi um fator determinante para isso? Bom, foi uma Série B que a gente fez. A gente tinha uma expectativa muito grande, né? O Remo voltar a jogar uma Série B depois de 15 anos e tudo mais. E o principal objetivo do clube naquele momento assim, era se manter na Série B, porque estava num período de reestruturação muito grande. Infelizmente, é difícil a gente apontar um fator, né, que ocasionou a queda da nossa equipe. No momento que a gente, no determinado momento do campeonato, a gente realmente não esperava. Eu lembro que a gente venceu o Cruzeiro fora, até então, um confronto direto até. E a gente venceu o Cruzeiro e o pessoal falava, agora a gente não cai mais. Só que faltava umas 10 rodadas ainda, sabe? E eu alertava os jogadores pela minha experiência mesmo.
de competição e por tudo que eu já passei no futebol. Chega a reta final de Série B, é muito difícil você ganhar jogo, muito difícil. Você pode pegar a última equipe ou o líder da competição, é uma dificuldade muito grande. Então, não era o momento da gente relaxar, já que já tinha concluído o objetivo, porque a pontuação ainda não permitia. E, felizmente, aconteceu. A gente abaixou um pouco a guarda e, quando foi realmente ver que estava uma situação complicada, não deu para a gente manter a equipe. A gente foi para o último jogo enfrentando Confiança, o Confiança já rebaixado na ocasião, mas que os jogadores do Confiança fizeram uma grande partida, empataram o jogo com a gente lá no nosso estádio, lá no Baianão. Infelizmente, o Clube do Remo caiu para a Série C novamente. Foi um momento, foi um baque para mim. Confesso que demorei muito tempo, muitos meses, para eu assimilar aquele descenso. Foi um momento muito complicado na minha carreira, inclusive, mas é difícil a gente apontar um fator. Acho que é muita coisa que envolve ali. E claro, que quando os resultados não estão vindo, não estão bons, existem conflitos, existem muitas coisas que acontecem, e se a gente não tiver a cabeça boa, a gente realmente tem dificuldade de manter bom desempenho. Então, acho que com a gente foi isso. Acho que a gente abaixou um pouco a guarda naquela reta final e, infelizmente, o time caiu e a gente, enfim, teve esse resultado que, enfim, foi bem pesado na época, porque a gente não esperava. E até hoje, assim, eu sei lá, às vezes eu me pego, poxa, se eu tivesse falado mais, se eu tivesse pegado mais no pé da galera, poderia ter sido diferente. A gente fica se culpando, né? E eu trago muita responsabilidade das coisas. Eu lembro que eu conversei muito com o Fábio Mendes, o presidente na época, e ele se colocando, pô, eu vacilei nisso, naquilo. Cara, presidente, você fez o melhor, que ele, poxa, falar do Fábio Mendes ali dentro do Clube do Remo, o cara reestruturou todo o clube em pouco tempo, sabe? Fez um excelente trabalho e ainda ele estava se culpando pelo... Acho que voltou. Quer que eu volte falando da onde? Voltou. E falando do Fábio Benz, que naquela ocasião estava chamando a responsabilidade para ele, que ele se culpou, né, pela queda do Clube do Remo, a gente comentou em particular, e eu deixei ele assim, bem assim, óbvio que todos nós temos responsabilidades, desde o presidente, o treinador, os jogadores, todos ali que estão envolvidos têm a sua parcela de contribuição, em caso de sucesso, em caso de fracasso também. Mas ele se colocou numa situação que a responsabilidade era toda dele e eu não concordei. Eu acho que a responsabilidade, a maior parte foi dos jogadores, sim, e a gente tem que assumir isso. Então foi um período assim que a gente aprende muito, mas foi muito marcado para mim. Aquele descenso com o Clube do Remo foi algo que ainda está difícil para eu até falar sobre o assunto, depois de alguns anos aí. Teve algum problema? Então, para responder a pergunta, é difícil a gente achar um fator só. Então, Lucas, vamos deixar um pouquinho de lado agora a bola, o campo, vamos falar um pouquinho da parte extra-campo, que eu costumo dizer que você é um jogador de futebol, digamos assim, fora da curva, né? Você foge um pouco daquele estereótipo que a gente está acostumado a ver de um jogador de futebol. Você é um cara que valoriza bastante a família, você é um cara super profissional, né? Prova disso é que você sempre deixou bons frutos, deixou amigos nos clubes por onde passou, enfim. E você, além de jogador de futebol, também é mentor financeiro para jogadores de futebol. Você ensina atletas a investir e a ter inteligência financeira. Como é que funciona isso? Como surgiu isso na sua vida? Você sempre teve interesse por educação financeira ou foi uma coisa que pintou ao longo da sua carreira? Enfim, como é que você conseguiu trazer isso para o futebol e, de certa forma, ajudar também seus companheiros de profissão, né, no caso? Sim, eu sempre fui uma pessoa tranquila em relação a dinheiro, nunca fui tão boleirão igual os meus amigos jogadores, de ficar gastando tudo aí que ganha. Sempre fui um cara bem cabeça em relação a isso. Mas, em relação ao investimento, eu despertei foi em 2015, quando eu estava no Vasco. A minha realidade financeira, ela mudou muito. Salário, tudo foi muito além do que eu estava acostumado, né, a receber.
E eu comecei a acumular ali o dinheiro na poupança, e poxa, eu tenho que aprender a investir, eu tenho que saber lidar melhor com essa grana, e foi ali que eu comecei a estudar sobre investimentos, comecei a investir e tudo mais. E eu comecei a perceber a dificuldade que os atletas realmente tinham no dia a dia de lidar com finanças. Tinha jogador no Vasco ganhando muito bem e tinha dificuldade financeira, devia e tal. Cara, não é possível, porque o cara, como é? Então eu entendi que é algo muito de mentalidade, de educação, de origem também, isso conta muito da sua base familiar e tudo mais. Então eu comecei a estudar muito isso. Em 2018, eu tive uma lesão, foi a minha principal lesão na carreira, assim, a lesão mais séria, que foi eu rompi o ligamento dos joelhos na época que eu estava jogando a Série B pelo CRB. E eu ia ficar ali 9 meses sem jogar, então foi quando agora eu tenho que me aprofundar nos estudos. Então foi ali, em 2018, que eu me aprofundei nos estudos para passar esse conhecimento para os jogadores da melhor forma possível. Algo que eu já praticava, algo que estava dando certo na minha vida, eu falava, já ajudava os jogadores que estavam ali comigo, mas eu ainda não tinha um método, não tinha uma técnica, né, para passar isso de uma forma inteligente, vamos dizer assim. Então ali eu comecei a estudar e comecei a atender os jogadores como mentor financeiro, construir curso para os atletas aprenderem a investir. Esse ano de 2023 eu tive a oportunidade de ser coautor de um livro de finanças, foi uma experiência incrível também para mim. Eu pude colocar conhecimento num livro, registrar isso num livro que vai ficar para muitas pessoas, assim. Então isso para mim foi uma experiência muito legal e é algo que eu venho trabalhando bastante também, fora aí dos gramados, que é a mentoria financeira para os jogadores, justamente para passar a inteligência financeira, ensiná-los, né, a investir, a se organizar financeiramente, aproveitar ao máximo o dinheiro que ganha durante a carreira, porque é curta, realmente passa muito rápido, eu sou uma prova disso, e passa muito rápido, a gente tem que ter boas escolhas financeiras, porque lá na frente acontece muito assim os jogadores passarem dificuldades financeiras. Eu quero, de certa forma, mudar um pouco esse panorama dos atletas, que é realmente um assunto muito sério e é preciso ser tratado aí com muita atenção. Eu estou realmente aqui para estudar e contribuir da melhor forma possível para os jogadores, com conhecimento, para que eles aprendam aí a lidar melhor com as finanças. Lucas, é bem interessante você falar isso, porque há o estereótipo, né? Como o Fernando falou do jogador de futebol, você não se enquadra. Isso fica muito evidente no papo. Agora eu queria que tu falasses um pouco da importância da educação formal nisso. Não só do que os seus pais lhe passaram como valores corretos a serem seguidos, mas também da formação escolar. A gente sabe que não é a maioria dos jogadores também que tem acesso, por exemplo, ao ensino superior. Qual a importância desse estudo formal na tua caminhada e que te levou para esse caminho também da educação financeira? Muito bom. Você comentou assim, a gente tem uma certa... a nossa carreira é um pouco bem diferente, né, da maioria dos jovens, né, das pessoas da nossa idade. Então a gente sim tem dificuldade até de ir para a escola. A gente, por conta do tempo de treinamento, viagens e tudo mais. Mas uma das coisas que a minha mãe exigiu quando eu vim para o Friburguense, eu tinha 15 anos. Ela exigiu para o clube, olha, vocês vão ter que pagar uma escola para o meu filho, senão ele não vai. Então o clube pagou uma escola para eu terminar o ensino médio. Então como você falou, esse valor que minha mãe passou para mim, ele sempre existiu. Então eu gosto muito de buscar conhecimento além dessa questão formal. Tá, eu fiz lá o ensino médio, mas depois eu comecei a fazer curso de inglês para aprender inglês, para se um dia eu for para fora do país jogar, eu iria me adaptar melhor. Até para, enfim, para você uma nova língua é super importante. Então fui lá, enquanto os meus amigos estavam na concentração, jogando videogame, jogando baralho, jogando conversa fora, eu ia lá fazer o curso de inglês porque eu via valor naquilo ali. Então eu sempre tive um caminho um pouco diferente da maioria dos meus amigos que moravam na concentração comigo aqui, por exemplo, no Friburguense. E depois eu continuei esses meus estudos. Como eu falei, eu me interessei por finanças, me aprofundei muito, comecei a estudar, fazer muitos cursos na área para eu aprender, praticar na minha vida. E depois sim, eu entendi que é uma coisa que os jogadores precisam aprender também. Então ali eu comecei a estudar para passar conhecimento para os atletas. Mas é fundamental você buscar conhecimento das coisas, né? Os jogadores têm um pouco essa dificuldade, não sei se é preguiça, é um hábito mesmo, não tem o hábito de estudar, não tem o hábito de ler, não tem o hábito de buscar conhecimento. E, na verdade, eu falo que é preguiça ou falta de hábito porque o conhecimento está meio que literalmente na palma da nossa mão através do celular. Hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil do que na época
que eu tinha 15 anos, que há 15 anos atrás, por exemplo, que há 20 anos atrás. O conhecimento, você tinha que buscar mais. Tinha que sair de casa, por exemplo. Hoje não, hoje dentro de casa você aprende talvez tudo que você quiser, através da internet. Então eu acho que tem um pouco essa falta de hábito e os atletas despertarem realmente para isso, porque isso faz uma diferença gigantesca na vida deles e também dentro de campo. Eu tenho certeza que esse meu jeito, esse hábito que eu tenho de buscar conhecimento me ajuda muito também dentro do campo, nas minhas atividades profissionais, e isso fez uma diferença muito grande na minha carreira, eu tenho certeza disso. Lucas, 2 pontos abordados por você eu acho muito interessantes e eu gostaria de destacar aqui que você falasse um pouco mais sobre isso também. O primeiro é sobre a durabilidade da carreira de um jogador de futebol, né? Se a gente comparar com outras profissões, como a nossa aqui de jornalista, por exemplo, a gente vê jornalistas trabalhando até praticamente o fim da vida, né? Enquanto ainda querem e podem, continuam trabalhando. O jogador de futebol, ele não tem uma longevidade muito grande dentro da profissão. Então, digamos assim, que ele pode ter ganhos médios, altos, mas por um período de tempo, não muito grande. Então, acho que daí você bate nessa tecla da inteligência financeira, de aproveitar da melhor forma esse ganho que ele vai ter e que não vai ser para sempre, né? E o segundo ponto que você destacou muito bem em relação a isso, que eu queria também colocar aqui em debate, relacionado a essa parte que o Matheus falou também do estudo, né? Você diz que vê pouco interesse dos atletas por buscar esse tipo de conhecimento. Então a gente vê casos não apenas de jogadores que têm um fim de carreira na pobreza, mas jogadores com alto rendimento se metendo em furadas, literalmente, né? A gente viu casos aqui nacionalmente, mundialmente falados, que claramente é questão de não ter educação financeira, né, Lucas? Trazendo até um dado interessante, o Ronaldo Fenômeno recentemente ele deu uma entrevista dizendo que 97% dos atletas vão à falência após 5 anos que param de jogar. Não é só jogador de futebol, ele citou atletas da NBA também, então é do mundo dos esportistas, né? Infelizmente ter essa dificuldade de gerir o dinheiro que ganha durante a carreira. Existem vários motivos, como você citou, assim, a nossa carreira produtiva, ela é muito curta. Por exemplo, hoje eu estou com 35, estou desde os 18 aí, vamos dizer que eu tenha 20 anos de carreira, que é muito longo isso dentro do futebol, mas de forma realmente produtiva, que eu consegui gerar uma boa renda, é menos ainda. Né? A gente começa ali, chega um momento da nossa carreira que a gente gera bastante renda, depois vai caindo, naturalmente. E os atletas não sabem lidar muito bem com isso, o padrão de vida é muito alto, então vão se complicando com o tempo. Quando para de jogar, não tem mais uma outra fonte de renda, né? A gente meio que não sabe fazer outra coisa, então não tem mais renda e só vai gastando, só vai vendendo tudo que construiu dentro da carreira e chega um determinado momento que não tem mais nada. Existem vários motivos, mas essa questão do padrão de vida, da mentalidade, é um desses motivos que são bem fortes. Isso é citado, tem estudos aí falando sobre isso. E é muito sério, por isso eu falo, acho que é um assunto que tem que ser tratado com seriedade, desde da base, né, dos clubes também, ter o interesse dos clubes em passar esse tipo de conhecimento, eu acho super importante, porque com a base você está formando pessoas, né, não é só jogador de futebol, ali você está formando cidadãos, e o conhecimento financeiro ele faz parte da vida de todo mundo, não só do jornalista, não só do jogador de futebol, mas de todas as pessoas. Então, a gente não tem esse conhecimento nas escolas, geralmente como eu falei, dos nossos pais e da pessoa, né, buscar esse tipo de informação. Mas eu acho que os clubes poderiam dar atenção isso também para a base, porque isso vai ser construído. E quando você tem um atleta que tem uma inteligência para várias coisas, mas tem uma mentalidade financeira boa, ele é um atleta muito mais próspero dentro e fora de campo. Eu acho que os clubes têm que enxergar isso também e passar esse tipo de conhecimento para os seus jovens atletas e que vão fazer toda a diferença na vida e na carreira deles. E, Lucas, além da parte de educação financeira, você já está com 35 e previdente como você obviamente, você já está olhando aí para a reta final da jornada dentro do futebol. Pretende fazer curso para técnico ou, de repente, vir para o lado daqui, ser comentarista? Como é que você vê o seu futuro além da educação financeira? O futebol está no plano também?
Sim, bom, eu tenho 35 anos, mas eu estou muito bem, tá? Eu estou numa fase muito boa, fisicamente, enfim, Olha, só não quero te aposentar, mentalmente. viu? Por favor. Eu sei que tu joga muita bola. É bom deixar isso, é bom E deixar isso bem claro que eu estou muito bem. até Eu vou aproveitando, jogar Lucas, com mais você faz alguns essa anos aí. projeção? Você faz essa projeção de até quando você Não, pretende não. jogar? Cara, eu acho que bom, é difícil a gente cravar, né, datas assim, mas eu pretendo jogar realmente até eu tiver realmente essa saúde, vamos dizer assim, bem fisicamente, bem mentalmente, querendo jogar, né, de fato, querendo estar ali participando de tudo isso. Porque realmente durante um ano é pesado para o jogador de futebol, é muita coisa que a gente vive, é um ano que a gente passa assim que é realmente muita coisa. Mas hoje eu me vejo jogando futebol por mais alguns anos. Sim, eu vou continuar trabalhando nessa área de finanças. Para mim é o que também me move muito, né? Passar esse tipo de conhecimento para os atletas é algo que eu vou continuar fazendo quando parar. E dentro do futebol eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu até levo jeito para ser treinador. Eu já recebi até alguns convites de treinadores para participar da comissão técnica. Eu tenho eu gosto dessa coisa tática, de conhecimento tático. Eu estudo bastante isso, eu estudo bastante o jogo. Por isso que eu acho que eu consigo, para mim, é um dos grandes destaques que eu tenho como jogador, é essa leitura tática e tudo mais. Então eu consigo ser um treinador dentro de campo, né? Ali eu consigo ajudar os meus companheiros também. E eu acho que eu levo jeito, mas não sei se eu sigo essa carreira. Eu vou continuar no futebol de alguma forma, mas ainda não está decidido. É algo que eu já estudo, é algo que eu gosto, mas, enfim, eu não sei ainda, não dá para eu cravar o que eu vou realmente fazer dentro do futebol quando eu parar. Mas é algo que eu quero sim, e planejando eu vou porque eu vou estudando, né? Eu vou ali aprendendo muito, né, sobre a área, e depois lá na frente eu escolho realmente para onde eu vou seguir. Tá certo. Você está aí ouvindo o Lucas Siqueira, volante, 35 anos, agora defendendo as cores do Santa Cruz para essa temporada 2024, gentilmente batendo esse papo conosco aqui no nosso debate entrevista de hoje. Lucas, para a gente fechar, vamos fazer aquele ping-pong clássico. A gente faz algumas perguntas breves, você responde também da forma mais breve possível para a gente ouvir um pouquinho sua opinião, o que você pensa sobre o futebol. Bom, para começar, seu maior ídolo do futebol, quem é? Ronaldo Fenômeno. Remo ou Paysandu? Você quer me complicar. Os dois, cara. Eu torço muito para os dois. Eu gosto bastante, eu acho, das duas equipes. Tenho um respeito muito grande pelas duas instituições. Eu quero ver os dois clubes aí sempre, pelo menos na Série B, eu acho que merecem muito estar. Agora, tomara que o Remo aí acompanhe o Paysandu, que os dois vai ter um crescimento muito grande para o futebol do Norte aí, se os dois times estiverem lá em cima. Então, eu torço para os dois. E o grande jogador com quem você já teve a oportunidade de jogar ao lado, aquele que você viu de perto e falou, poxa, esse é diferente mesmo, hein? Eu vou citar o Nenê pela qualidade e o Guinha Azul pelo seu dia a dia. Guinha Azul também. Os dois, Nenê e o Guinha Azul. Tesouro direto ou fundo de investimento? Tesouro direto. Quando não está no futebol e na mentoria financeira, Lucas, qual que é seu hobby preferido? O que você gosta de fazer quando está de folga? Estar com os meus filhos, com a minha esposa, que, sem dúvida é o que eu mais gosto de fazer, estar com eles. E para a gente arrematar aqui, uma palavra para definir o que vai ser o Santa Cruz de 2024. Retomada. Boa. Legal, legal. Agora, então, queria dar um espaço maior para você dar esse recado aí especial direto para a gigantesca torcida do Santa Cruz, né, Lucas? Como a gente falou ao longo desse bate-papo, está numa expectativa muito grande para essa temporada 2024. 7 de janeiro já tem jogo importantíssimo de pré-Copa do Nordeste e você é um dos nomes que vem para reforçar a equipe, para tentar essa retomada, como você destacou muito bem. Manda um recado então aí para a torcida do Santinha, o que ela pode esperar do Lucas e da equipe para 2024. Bom, vamos juntos, né, pessoal? Eu acho que é um momento muito importante para o Clube Santa Cruz.
A expectativa é a melhor possível de chegar conquistando resultados, a gente consiga realmente nossos objetivos. Eu tenho certeza que nossos estádios, tudo que o clube vem fazendo, vai estar tudo cheio, todas as ações de marketing que o clube faz, a torcida abraça. Eu acho que esse é o caminho, a gente juntos, a gente vai conseguir grandes coisas. Bacana. Matheus Raimundo, mais alguma rapidinha para encerrar com o nosso Lucas Siqueira? Só meu agradecimento a você, ao Lucas, por ter tirado um pedaço aí do tempo dele. A gente sabe que férias dos jogadores é um período tão curto, porque é viagem, é treino, muitas vezes não tem tempo nem para cuidar da família direito, e eu acho que nesse período que a gente ficou aqui, no nosso debate entrevista, deu para ver o quanto o Lucas é um cara diferente nesse mundo do futebol, que ele tem uma boa leitura para além do campo e bola, uma leitura bacana de mundo mesmo. Sucesso nessa nova jornada, Lucas. Poxa, obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pelo bate-papo. Fernandinho, eu sou suspeito para falar, o cara que eu conheço desde novo, aqui de Nova Friburgo, o cara que realmente me acompanha há muito tempo, eu tenho um carinho muito grande. Matheus também já teve a oportunidade de conversar. Obrigado, prazer estar com vocês. Todos aí que fazem o debate do nosso futebol, obrigado pelo carinho, pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, por esse bate-papo descontraído, bacana, falando sobre futebol, sobre além dos gramados. Tenho certeza que quem esteve aqui com a gente curtiu bastante ouvir um pouquinho sobre o Lucas Siqueira, volante de 35 anos, agora jogador do Santa Cruz. Lucas, Matheus, mais uma vez, obrigado a vocês. Um obrigado especial a você que esteve aí conosco acompanhando a mais um Nosso Debate Entrevista, hoje com o Lucas Siqueira. Em breve a gente volta com mais uma grande personalidade do futebol brasileiro aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.